Parece mentira, mas não é. Uma luz no fim do túnel para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Num curto espaço de tempo de 60 dias, o Vasco receberá nos seus cofres 226 milhões de reais. 120 milhões da empresa norte-americana 777 Partners, que cairá nas contas em setembro. E mais 106 milhões do fundo, um gestor de investimentos, a Life Capital Partners, ou melhor, LSP. Esse fundo vem aí por parte da nova liga que o Vasco assinou o contrato e vai pedir o adiantamento da grana. Então, torcedor, volto a repetir, parece mentira, mas não é. 226 milhões de reais cairão nos cofres do Vasco da Gama em até 60 dias. Dinheiro o Vasco terá. E não é pouco dinheiro não, é muito dinheiro. A minha pergunta para essas pessoas que hoje estão aí na frente do Vasco é: o que vocês farão com tanto dinheiro assim? Ou aliás, será que vocês terão condições profissionais de conseguir gerir esse dinheiro? Ficam as dúvidas, ficam os questionamentos. Porém, fica também a certeza que dinheiro para o Vasco hoje não será o problema. Mas a gente vai falar sobre isso, torcedor. Iremos explicar aí essa situação a vocês, pois tem boas informações para trazer aqui neste Acorda Vascão. Falaremos, é claro, com mais detalhes essas informações envolvendo essa grande quantidade de dinheiro, milhões de reais que cairão aí nos cofres do Gigante da Colina. Falaremos também sobre Paulo Petzolano, falaremos sobre reforços, falaremos sobre Douglas Luiz. Realmente muitas informações boas ao torcedor nesta noite de quinta-feira. Porém, rapidinho, antes de começar este Boa Noite Gigante, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, falta pouco para a gente chegar aí a esses 100 mil inscritos. É a nossa grande meta, é o nosso grande objetivo. E eu conto de verdade mesmo com a sua ajuda. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva para ajudar o nosso crescimento. É só vir aqui embaixo e apertar nessa palavrinha inscrever-se. A gente não pede nada aqui no canal além da sua inscrição. Se inscreva para ajudar o nosso canal, de vascaíno para vascaíno. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E deixe aqui nos comentários se você confia nessas pessoas que hoje estão à frente do Vasco da Gama para gerir todos esses 226 milhões de reais que cairão no Gigante da Colina. Deixa aí a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo sobre Vasco da Gama. Eu quero já começar falando sobre o que de fato importa, que é sobre grana. O torcedor vascaíno fica preocupado com Paulo Petzolano, fica preocupado com reforços, mas, meus amigos, sem dinheiro nada adianta, sem bala na agulha nada adianta. E o Vasco terá bala na agulha, o Vasco terá dinheiro. E por que o Vasco terá dinheiro? Vamos então por parte para informar, esclarecer e explicar a vocês o que irá acontecer. Como um clube que hoje tem dificuldades para contratar, em pouco tempo terá mais de 200 milhões de reais em sua conta. É muito dinheiro. E só para esclarecer a vocês, o Vasco, quando foi comprado no ano passado, tinha 700 milhões de reais em dívida. O Vasco, no ano passado, recebeu já 190 milhões. O Vasco, nesse ano, irá receber, até o mês de setembro, 226. Ou seja, o Vasco já colocou nos seus cofres, vai colocar até o final de setembro, 400 milhões de reais. Muito dinheiro. E, sinceramente, eu quero saber o quanto daqui a um tempinho estará essa dívida do Vasco da Gama. Porque se passar um tempo e essa dívida do Vasco estiver do mesmo jeito que está, vai ser muito estranho. Mas prosseguindo, vamos falar sobre o que está acontecendo. Vamos falar sobre o que, aliás, irá acontecer. O Vasco, quando assinou o contrato com a empresa norte-americana 777 Partners de venda de 70% da SAF do Vasco, também ali no contrato estava o orçamento. O quanto o Vasco iria receber anualmente da empresa norte-americana por meio de aportes. E no contrato dizia assim, que no ano passado o Vasco já iria receber um empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais no início do ano.
recebeu. Antes da assinatura do contrato, o Vasco já havia recebido 70 milhões de reais da 777 Partners. Após a assinatura do contrato, o Vasco recebeu em setembro do ano passado mais 120 milhões de reais. Ou seja, o Vasco já recebeu em 2022 da empresa norte-americana 190 milhões de reais. 70 em forma de aporte, um empréstimo ponte, aliás, e outros 120 na forma de aporte. Esse ano, o Vasco terá um valor ainda a receber. Agora, no mês de setembro, estamos em julho, virá agosto e logo depois setembro. Em setembro, o Vasco receberá 120 milhões de reais. Parará por aí? Não! Em 2024, o Vasco irá receber da empresa norte-americana 270 milhões de reais. O maior aporte financeiro que a empresa norte-americana dará ao Vasco da Gama. Isso está em contrato. O Vasco irá receber. E a empresa norte-americana finalizará com seus aportes no ano de 2025, quando dará ao Vasco da Gama mais 120 milhões de reais para completar os 700 milhões. Ou seja, torcedor, esse dinheiro virá da empresa norte-americana. Em setembro, vai cair nos cofres da Vasco SAF 120 milhões de reais dos norte-americanos. E por que no início do vídeo, então, eu falei de 226 e não apenas de 120? Porque hoje, pela parte da manhã, o Vasco assinou um contrato. O Vasco assinou o contrato com o fundo de investimentos americano Serengeti e também com a gestora de investimentos brasileira Life Capital Partners, como eu falei lá no início do vídeo, para ser melhor, LSP. Ambos investidores, esses dois que eu citei a vocês, foram captados pela Forte Futebol para a futura liga. Essa liga, torcedor, dará muito dinheiro ao futebol brasileiro, uma injeção financeira gigantesca. E o que acontece? O Vasco assinou esse contrato, assinou com esse fundo de investimentos e pediu um adiantamento desse investimento. Chegará nessa próxima semana já ao Vasco da Gama 42 milhões de reais. E em até 60 dias chegará mais um valor também dessa assinatura do contrato. Chegará a mais 63,3 milhões de reais, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Ou seja, o Vasco receberá um adiantamento da primeira parcela agora, nessa próxima semana, e vai receber daqui a algum tempinho, até 60 dias, mais 63 milhões de reais. O que vai fazer com que até o final de setembro, o Vasco receba tanto 120 milhões da empresa norte-americana 777 Partners, quanto também mais 106 milhões de reais desses dois fundos de investimentos dessa nova liga que estará chegando ao futebol brasileiro. Porém, não irá parar por aí, pois o Vasco terá ainda mais a receber. O Vasco, daqui a até 18 meses, ou seja, até o ano que vem, tem mais 106 milhões também a receber, pois o dinheiro geral que o Vasco receberá desses dois fundos de investimentos chegará à casa dos 212 milhões, 212 mesmo, milhões de reais. Ou seja, torcedor, um resumão de tudo que o Vasco tem a receber. 120 da 777 em setembro, mais 106 desses dois fundos de investimentos também até setembro. 226 milhões de reais. Mais ano que vem, 270 milhões da 777 e ainda mais 106 milhões desses dois fundos de investimento. Somando tudo, torcedor, colocando tudo na ponta do lápis, são desse ano 226 milhões de reais, mais do ano que vem 382 milhões de reais. Olha a quantidade de dinheiro, é só fazer a conta, é só somar tudo. 382 milhões de reais. Aliás, 376 mais 226 milhões desse ano. Em 2 anos, o Vasco receberá 602 milhões de reais. Se nós tivermos um departamento de futebol organizado, uma diretoria organizada, o Vasco se organiza nesse tempo. O Vasco monta uma potência de time. O grande problema é, na minha opinião, quem será o responsável por esse dinheiro? É muita grana. E não é grana de falácia, não. Não é uma grana que o Vasco não verá. O Vasco verá esse dinheiro. O Vasco receberá nesse ano 226 milhões do aporte da 777, mais do dinheiro da Liga, desses dois fundos de investimento. E o Vasco receberá no ano que vem mais, novamente, 106 reais, da Liga, mais também os 270 da 777. 602 milhões de reais. É a grana que o Vasco tem
para se reestruturar e novamente virar uma potência. Então dinheiro tem, fora patrocínio, fora venda de ativos, fora muito dinheiro que receberá ainda por fora. Então, pelo amor de Deus, Vasco, essa é a hora. Dinheiro não irá faltar, é a luz no fim do túnel que o Vasco precisa. E para melhorar ainda mais a situação, sobre esse dinheiro que o Vasco irá receber. Porque como a gente trouxe, o Vasco pediu um adiantamento do dinheiro. O Vasco receberá na próxima semana 42 milhões de reais. O Vasco hoje tem para gastar nessa janela 20 milhões. E o Vasco tem no seu planejamento financeiro o objetivo de pegar desses 42 milhões de reais que irá receber na próxima semana desses dois fundos de investimentos e utilizar 10 milhões para essa janela, já unidos aos 20 milhões que tem. Ou seja, o Vasco terá por objetivo usar 30 milhões de reais nesta janela de transferências para investir. Então a expectativa é que nesses próximos dias venha a ser ainda mais intensificada a busca por reforço no mercado, porque o Vasco terá dinheiro para investir. Meu grande problema hoje é com quem esse dinheiro ficará nas mãos. Porque o Paulo Brax está demorando muito para agir, está demorando muito para tomar uma posição e realmente fomentar aí as negociações do Vasco, contratar, reforçar esse elenco, definir o novo treinador. Mas dinheiro, torcedor, o Vasco terá, querendo ou não querendo, você sendo contra ou a favor. Prosseguindo, rapaziada, antes, porém, deixa a sua opinião. Como eu falei, parece mentira, né? Porém, é muita verdade. E para prosseguir, torcedor, falar aqui sobre treinador, porque é realmente uma preocupação do torcedor vascaíno. E tivemos informações nessa tarde positivas, porém negativas. Como eu falei no início, coloquei na capa, inclusive, do vídeo, né? A proposta agradou ao Paulo Pezzolano. Segundo informações que tivemos aí nessa tarde de hoje, do Gigante da Colina, o Vasco conversou com o Paulo Pezzolano e realmente o treinador, falei torcedor, o treinador uruguaio se agradou da proposta do Gigante da Colina. Ele realmente ouviu a proposta e gostou do projeto apresentado. Porém, infelizmente, pelo fato hoje do Paulo Pezzolano ter contrato com o Real Valladolid até o final do ano que vem, isso distancia o treinador do Gigante da Colina. O Vasco tentou sim convencer o Paulo Pezzolano a deixar o Real Valladolid da Espanha para retornar ao futebol brasileiro. A oferta do Vasco da Gama, um treinador uruguaio, realmente agradou, principalmente no quesito financeiro. Paulo Pezzolano teria se agradado da proposta financeira que ele recebeu do Vasco da Gama, porém, pelo fato do contrato do Paulo Pezzolano com o Real Valladolid será até o final do ano que vem, isso dificulta nas negociações. E por que eu falei a vocês que o Paulo Pezzolano teria se agradado financeiramente da proposta oferecida pelo Vasco? Pois como o Paulo Pezzolano caiu com o Real Valladolid, ele já chegou ao Real Valladolid na zona numa situação muito ruim, então ele não conseguiu escapar, né, do rebaixamento. Previa no contrato uma redução salarial em caso de uma queda da segunda divisão. Então a proposta que o Vasco fez foi melhor do que a hoje que ele recebe, do que a questão salarial, né? Os salários hoje que ele recebe, perdão, no clube espanhol. Então ele se agradou da proposta, se agradou pelo projeto apresentado, mas pelo fato hoje do Paulo Pezzolano ter contrato com o Real Valladolid, o Vasco não irá conseguir a contratação do treinador. A informação que nós tivemos é que o Ronaldo Fenômeno, sim, Fenômeno, ídolo aí do futebol brasileiro, que é o dono aí do Real Valladolid, não vai abrir mão aí do Paulo Pezzolano antes do término do seu contrato. Só vai liberar caso haja o pagamento da multa rescisória. Não vai sair nesse momento, disse aí ao Globo Esporte uma pessoa próxima ao treinador. Então com isso o Vasco vai para o plano B. O plano B hoje, nitidamente, é o Rogério Ceni. Rogério Ceni sim é o plano B do Vasco da Gama, né? O nome é que o Vasco vai muito provavelmente atacar nessas próximas horas com o objetivo de acertar, definir aí a chegada do treinador, porque o Paulo Pezzolano, infelizmente, ficou muito distante. Então, a expectativa sim é que o Vasco vá com tudo para cima do Rogério Ceni. Tentou o uruguaio se agradou tanto pelo projeto quanto pela proposta financeira, mas infelizmente pela multa rescisória hoje, o Vasco se afasta da contratação do Pezzolano. O que você acha sobre isso, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Gente, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre reforços, né? Quero começar aqui falando sobre dois nomes do futebol sul-americano. Dois atacantes. Para quem viu o Fala Gigante, conseguiu observar, conseguiu, é claro, ouvir, que eu trouxe informações sobre a situação envolvendo um atacante argentino. Eu falei no
Fala Gigante, a situação do Pablo Veguete, um atacante de 34 anos que hoje veste a camisa aí do Belgrano. Tem nessas últimas temporadas mais de 50 gols marcados com a camisa do clube argentino. Nas últimas 3 temporadas, inclusive são exatamente 50 gols marcados. Essas são as informações de estatísticas que temos sobre esse nome, que está na mesa do Gigante da Colina. E qual a outra informação que também tivemos? Que além do Pablo Veguete, nome oferecido ao Vasco da Gama, o nome do Nicolás Fernandes, um atacante argentino de 27 anos, que hoje veste a camisa do Defensa e Justiça, também foi oferecido. Ele é um atacante, ele está no Defensa e Justiça desde 2022 e tem passagem também pelo São Lourenço. Ele vive hoje a sua melhor temporada. Com a camisa do Defensa e Justiça, são 30 jogos, 19 gols marcados e 3 assistências. E por que estamos falando sobre esses dois nomes? Porque o mercado está começando a ver que o Vasco procura um centroavante no mercado. O Vasco está à procura de um centroavante no mercado. O Vasco tem o Pedro Raul, mas quer buscar um nome para a posição. Reserva do Pedro Raul é o Rauan Cruz, mas fica claro que o Rauan Cruz não será um nome utilizado. Não está mais nos planos do Vasco até o final da temporada. Então está de molho. O Vasco procura um nome para ser esse reserva. E dentre isso o mercado oferece nomes. E esses nomes, nessas últimas horas, que temos a trazer a vocês, são Pablo Veguete e também Nicolás Fernandes. O Vasco analisa, o Vasco observa esses dois nomes e realmente prepara uma investida por esses dois atletas. Não se surpreendam se nessas próximas horas de sexta ou nos próximos dias alguma proposta venha a ser formalizada por esses dois nomes do mercado do futebol sul-americano que, volto a repetir, se encontram na mesa do Gigante da Colina. E só para terminar o vídeo aqui, numa vibe um pouquinho melhor, né, num astral melhor, quero falar sobre Douglas Luiz. O Douglas é Vasco pra caraca, né, torcedor? É realmente inacreditável. Porque ele deu uma entrevista à TNT Esportes hoje, quinta-feira. Nessa entrevista ele falou sobre o Vasco da Gama. E ele falou que quer voltar pro Vasco. A gente vê Souza, a gente vê o Alex Teixeira, que hoje está no Vasco, mas retornou no momento da carreira em que ele não tá jogando bola. A gente viu vários atletas aí que só voltaram quando já estavam com idade muito avançada e nem voltaram, inclusive, com o próprio Allan, que até o momento não voltou. Allan Kardec, que veio para o Brasil e jogou no Atlético Mineiro. Falou e na hora de cumprir, não cumpriu com a palavra. E olha o que o Douglas falou de Vasco. Esse cara é muito Vasco, cara. O Douglas é diferente. E olha aí as palavras dele, que é claro, num momento como esse não trazem alívio ao torcedor, mas trazem esperança de ver que dentro do Vasco ainda as coisas podem dar muito certo. O ideal seria fazer minha vida na Europa, conseguir conquistar todos os títulos que eu almejo e voltar para o Vasco. Esse é meu maior objetivo. Eu não penso em voltar para outro clube não, de verdade. Acho que não quero voltar só para encerrar também, eu quero poder retribuir, né? Eu acho que eu joguei só 1 ano no Vasco, então a gratidão que eu tenho é tão grande que eu não quero chegar aqui já, com 35 anos, já morto, não posso nem correr, não posso nem sprintar. Então eu quero poder devolver um pouco. E aí, torcedor vascaíno, as palavras do Douglas Luiz te animam? Te deixam melhor nessa reta final de quinta-feira, né? Melhor dizendo? Deixa a sua opinião nos comentários, porque o Douglas é de fato Vasco pra caramba. Cria é muito Vasco. Então, gente, esse foi o Boa Noite Gigante. O último vídeo aí desta quinta-feira, muito informativo. Realmente a gente fez um estudo total aí de tudo que está acontecendo para trazer a vocês. Parece mentira, mas não é. E é claro, a gente conta aí com o seu like, porque foi um vídeo que a gente precisou estudar muito para trazer tudo direitinho, tudo bem detalhado. Se inscrevam no canal para que vocês também não percam mais vídeos como esses. Compartilhem o nosso vídeo e vamos que vamos chegar aí aos 100 mil inscritos. Como a gente sempre fala aqui, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.